Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de ler sua Sagrada Escritura. Nós conhecemos Deus por intermédio daquilo que Ele escolheu se revelar ao homem. Nós estamos aqui meditando dia após dia, clamando para o Senhor, para que Ele possa iluminar nosso entendimento, para que venhamos a compreender aquilo que Ele deixou escrito e registrado para a eternidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nós agradecemos, Pai, pois o Senhor escolheu nos amar, mesmo merecendo a sua justa condenação, a sua justa ira. O Senhor escolheu nos amar para toda sempre. Obrigado. Obrigado por tamanha dádiva. Obrigado por tamanha misericórdia. Nós clamamos, nos aproxime de Ti. Traga a nós o entendimento acerca do Seu querer. Que possamos viver em obediência, direcionados pelo Teu Santo Espírito. Que Teu nome seja exaltado e glorificado, não só hoje, mas eternamente. É em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, que eu oro. Amém. Vamos para mais uma leitura. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. A partir de Esdras capítulo 9. Hoje é dia 442. Eu acho que eu coloquei errado ali, não? É 442, não 443. Eu posso ter errado. 442. Gândia 442. Por isso. Vamos pro dia 442, nossa live de número 41. Perfeito? Vamos avançar então. Capítulo de número 9 de Esdras. Assim diz o Senhor. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e disseram: muitos israelitas até mesmo os sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando eu vi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras de Deus de Israel vieram, sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado, e fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. À hora do sacrifício, levantei de onde havia sentado, em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Oh, meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar meu rosto para Ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossa cabeça e nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso nossos reis e nossos sacerdotes fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio da nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo do nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá
e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois, mais uma vez, abandonamos teus mandamentos. Desculpa, tu nos advertistes por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção, de uma extremidade a outra. Não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos. Jamais promovam a paz e prosperidade dessas nações. Se seguir essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos para sempre. Tudo que nos acontece é castigo de nossa maldade e de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitistes que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescente. E, no entanto, quebramos teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver, nem mesmo deste pequeno remanescente? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, aqui estamos diante de ti, com nossa culpa. Um mero remanescente que escapou, embora por sermos culpados, nenhum de nós tenha o direito de estar em tua presença. Enquanto Esdras orava e fazia a confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joana, filho de Eliacibe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo o Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro, e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês agiram de modo infiel. Aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em 1 dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui fora por mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes de sua cidade, para que a ira ardente de nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi
Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu os líderes para representar suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do ano novo, haviam terminado de resolver todos os casos que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Jesu, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maséias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Assumiram o compromisso de se divorciar de suas esposas, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Arim, Maséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Passur, Elioenai, Maséias, Ismael, Natanael, Josabade e Elassa. Os levitas culpados desse pecado foram Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá, Eliezer. O cantor culpado desse pecado foi Eliacibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Sabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jassube, Seal e Jeremote. Da família de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maséias, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Da família de Assum, Batemai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Arão, Uel, Benaías, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matamias, Matenai e Jassai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macbatai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benai. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Capítulo 1 de Neemias. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à providência de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te o que dissestes a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei, os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos, que agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan,
No 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. E nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não me parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre, como meu rosto não parecia triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar a Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada a seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província e ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu-se a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governantes da província, a oeste do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Aronita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos de Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacai e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte e o tanque do rei. Mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. Lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalate, o Aronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam dos nossos planos, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliacibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram até a torre de Hanael. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asenã. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Jacós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesabel. E mais adiante, Zadok, filho de Baná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias, de Gibeon, Jadom e de Meremote.
Homens de Gibeon e homens de Mispá, cidade sob a autoridade do governo da província oeste do rio Eufrates, Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes, reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Harumaf, consertou o muro em frente à sua própria casa, e ao lado estava Atos, filho de Azebias. Em seguida vinha Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Pat-Moabe, que consertaram outra parte do muro e a torre dos fornos. Salum, filho de Jaloés, e as filhas dele consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Anum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do esterco. Os reparos da porta do esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele construiu um muro desde o lugar em frente aos túmulos da família de Davi, até o reservatório de água, até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas, que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Asabias, governador de metade do distrito de Keila, representando seu distrito. No trecho seguinte, trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Henadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente à subida para a Casa das Armas, até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Sabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro, desde a entrada da casa de Eliacibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes, que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Assub consertaram o trecho em frente de suas casas, e Azarias, filho de Mazéias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Henadad, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do palácio real, ao palácio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías e filho de Parós, e os servidores do templo que moravam à coluna de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente das portas das águas, a leste da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho desde o lugar em frente da grande torre, alto até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Hananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zaclaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes em frente da porta do guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Capítulo 4. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros, os oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava a seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedras desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus.
Estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guarda da cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de reconstruir os muros sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: até que eles deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação e reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de seus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levantadas, carregavam cargas, enquanto com a outra carregavam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, os oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Capítulo 5. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos dele. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhe pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar o problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais, suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhe emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você disse. Então chamei o sacerdote e fiz
os nobres oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse: que Deus assim os sacuda, de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado de Artaxerxes, nem eu nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitaram do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinho de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó Deus, de tudo que tenho feito por este povo, abençoa-me por isso. O povo de Bet-Ramesar, Asmavet, 42. Abençoava por isso. Capítulo 6. Veio 2 folhas. Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então, Sanbalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. 4 vezes eles me enviaram a mesma mensagem. Cada vez lhes respondia da mesma forma. Na quinta vez, o servo Sanbalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem. O confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venham conversar comigo. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metadon, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite, seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo. Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida. Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalat. Lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará. Seu filho Joaná era casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Ele sempre me falava das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse:
Não deixe as portas abertas durante a parte mais quente do dia. Mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço, deverão fechá-las e trancá-la. Nomeie moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Neste tempo a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres, as autoridades da cidade, todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172, da família de Cefatias, 372, da família de Ará, 652, da família de Epate, Moabe, descendente de Zua e de Joabe, 2.818, da família de Elão, 1.254, da família de Zatu, 845, da família de Zacai, 760, da família de Bani, 648, da família de Bebai, 628, da família de Asgad, 2.322, da família de Adonicã, 667, da família de Bigvai, 2.067, da família de Adim, 655, da família de Ater, descendente de Ezequias, 98, da família de Assum, 328, da família de Bezai, 324, da família de Jora, 112, da família de Gibar, 95, do povo de Belém, Notofa, 188, do povo de Anatote, 128, do povo de Bet Asmavet, 42, do povo de Kiriat Jearim, Quefira, Berote, 743, do povo de Ramai, Gebá, 621, do povo de Miquimás, 122, do povo de Betel e Ai, 123, do povo de Nebo Ocidental, 52, dos cidadãos de Elão Ocidental, 1254, dos cidadãos de Harém, 320, dos cidadãos de Jericó, 345, dos cidadãos de Lod, Hadid e Ono, 721, dos cidadãos de Semá, 3.930. Esses são os sacerdotes que regressaram do exílio, da família de Jedaías, da linhagem de Jesua, 973, da família de Imer, 1052, da família de Passur, 1247, da família de Arim, 1017. Esses são os levitas que regressaram do exílio, da família de Jesua, Cadmiel, descendente de Rodovias, 74 cantores da família de Asaf, 148. Os guardas das portas da família de Salom, Ater, Talmon, Acube, Atita, Sobai, 138. Os descendentes desses servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Hassufa, Tabaote, Queros, Siá, Padom, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Passeia, Bezai, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cicera, Tamá, Nessias, Ratifa. Os descendentes desses servos do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferete, Peruda, Jalal, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Resbaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou da cidade de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles e suas famílias eram descendentes de Israel e estavam nesse grupo. As famílias de Delaía, Tobias, Necoda, 642 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Abaías, Acós, Barzilai. Este Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade, e assumindo o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não encontraram. Por isso, não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comesse das porções de sacrifícios separados para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando
Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel. Até aqui. Então, dessa forma, terminamos o nosso dia 443, né? 42, hoje é o 43. Hoje é o 443, deixa eu achar aqui de onde a gente começou. A gente começou em Esdras, capítulo 9. Ele estava certo, é 443. Tá vendo? Eu anotei errado aqui. 443. E depois... É muito cedo, né? Para o cérebro começar a funcionar. Tá vendo? 443, dia 42. Hoje nós lemos do 9 ao 7. 9 ao 7. Amanhã será 444, dia 12 do 2 de 26, dia 43, a partir de Neemias 8. Então, dessa forma, terminamos mais uma live. Muito bom, muito bom. Eu acho maravilhoso o livro de Esdras e Neemias. Essa reconstrução, essas orações são fantásticas. É muito interessante observarmos esses nomes que estão escritos aqui, essa árvore genealógica, esses povos que foram separados por Deus, que a misericórdia de Deus foi estendida a eles. Prestem muita atenção quando forem ler essas questões, que vocês possam se deparar com essa misericórdia de Deus estendida também para a sua vida, pois os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Senhor, nossas famílias, Deus há de ter misericórdia. Portanto, sirvam ao Senhor fielmente, sejam obedientes, não façam como esses homens do passado fizeram, que nós possamos andar em obediência, renunciando tudo aquilo que envergonha o nome do Senhor. Que Deus possa operar em nosso coração e nos direcionar a vivermos de maneira que Ele seja glorificado e exaltado. Dessa forma, terminamos mais uma live. Ontem nós cultuamos ao Senhor. Se vocês quiserem assistir a ministração de ontem, só ir lá no YouTube, no canal da Igreja Cristã Protestante Confronto. No perfil daqui do Confronto já tem, acho que o canal do YouTube. Então vão lá, assistam, gastem tempo estudando mais, clamando ao Senhor por entendimento. Perfeito? Tamo junto. Até amanhã, para aqueles que eu irei ver. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Um beijo no coração. Amanhã, 5h59, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Beijo, fui.